Olá a todos e a todas. Hoje nós vamos ver o texto do Platão, A Defesa de Sócrates. Sócrates vai ser o primeiro filósofo a ser condenado à morte. Ele foi acusado de impiedade, pervertor da juventude, ateísmo, né? Essas são as acusações que foram feitas contra ele. E esse texto do Platão é, de certa maneira, uma reprodução da defesa que o Sócrates fez diante do tribunal ateniense. O tribunal ateniense não é igual ao tribunal romano. Nossos tribunais são inspirados no tribunal romano. No tribunal grego, de uma forma geral, os juízes eram sorteados, eram 500 juízes, né? Eram sorteados, eles ficavam normalmente por um ano. O acusador fazia a acusação e pedia a pena, e o defensor ia lá, se defendia, né, para tentar convencer. Se o acusador fizesse a acusação e não conseguisse a maioria dos votos, a pena que ele tinha pedido para o acusado se revertia contra ele, né? Então era uma tentativa de impedir calúnias, falsas acusações e tudo mais, né? Então, quando você ia fazer a acusação, não tinha um código penal como nós temos na nossa justiça, né? Não existia a figura do advogado, que é uma criação romana, nem a do procurador, nem a do juiz, né? Quanto um membro de um tribunal de justiça. Mas eram 500 pessoas que votavam. No final, a pessoa, um fazia a acusação, o outro se defendia, e se tivesse maior quantidade de pessoas pela condenação, você era condenado. Se tivesse menos pessoas te condenando, você era inocentado, né? E a pena que você tinha sido pedida para você recairia sobre o acusador, né? E caso a diferença de votos fosse pequena, que é o que vai acontecer no caso do Sócrates, né? A diferença de votos foi bem pequena, o réu podia pedir uma substituição de pena, né? Então, no caso, os acusadores do Sócrates pediram a pena de morte, né, para o Sócrates, né? Ele, como no final nós vamos ver, vai fazer as contagens, ele vai perder por uma contagem mínima, ele tinha a possibilidade de escolher trocar de pena. E nós vamos ver que ele não vai trocar de pena, né? Nós vamos ver por quê no decorrer do texto. Mas esse, então, é, de certa maneira, o texto que o Platão escreveu, tentando reproduzir os argumentos que o Sócrates usou na sua defesa. O texto é interessante e para mim é importante porque não é só uma defesa do Sócrates, mas é uma defesa da filosofia, né? Por isso que eu gosto de abordar esse texto do Platão, né? O texto começa, né? Logo de cara, o Sócrates vai falar assim: não sei, atenienses, que influência exerceram meus acusadores em vosso espírito. A mim próprio quase me fizeram esquecer quem sou. Tal a força de persuasão de sua eloquência, né? Verdade, porém, a bem dizer, não proferiram nenhuma. Então, veja, os caras fizeram tamanha figura de imagem do Sócrates, que falaram assim: eu não me reconheço no que eles falaram, né? Nem parece que estão falando de mim, né? Tamanha a eloquência deles e os argumentos que eles usaram, né? Aí ele vai falar, uma sobretudo, né? Aí ele fala, verdade, porém, a bem dizer, não proferiram nenhuma. Então, tudo que eles falaram sobre o Sócrates, o que ele está dizendo, são mentiras, né? Então, não é verdade. Uma, sobretudo, me assombrou, das muitas alevosias que a sacaram, a recomendação de cautela para não vos deixares embaiar pelo orador formidável que sou. Né? Isso era um recurso, não, é um recurso que é usado no tribunal, fala assim, ó, tome cuidado com aquela pessoa, porque ela engana as pessoas quando fala, né? Então, você já entra perdendo, né, na brincadeira, porque
fica com preconceito com relação a você. Não presta atenção, o cara engana as pessoas, né? Ele é perigoso, ardiloso, né? Então você já fica assim desconfiado. Não posso confiar no que esse cara está falando, coisa assim, né? Então, o que o Sócrates está fazendo? Ele está falando assim, essas pessoas mentiram sobre mim, e a pior das mentiras foi para vocês tomarem cuidado contra mim, porque vocês agora estão com preconceito contra a minha pessoa, né? Então, por mais que eu vou ter, ele vai tentar mudar essa visão preconceituosa, tá? Mas ele já sabe que começou ah, de forma negativa, né? Quer dizer, os ouvintes do tribunal, né, já começam com o pé atrás com relação a ele, né? E vai ser difícil mudar isso, né? Então, essa é a primeira coisa que ele vai falar. Então, ele vai falar assim: eu não sou um bom orador, a não ser que vocês considerem que bom orador é quem fala a verdade. Aí, nesse caso, eu sou um bom orador, contrariamente aos meus acusadores, tá? Então, eu falo a verdade, tá? E o que eu vou falar, e ele inclusive fala assim: eu peço que você me desculpem, eu não vou usar a retórica que normalmente se usa nos tribunais, tá? Eu vou falar na minha linguagem usual, comum, tá? Por quê? Porque o Sócrates fala assim: eu já sou uma pessoa de idade, é a primeira vez que eu venho no tribunal para ser julgado, tá? Né? E eu não tenho esse recurso retórico, eu vou falar como eu falo normalmente, tá? Então, tentando justificar como ele vai fazer a defesa dele. E aí ele vai colocar para os juízes, né, que ele vai falar assim: existem duas classes de acusadores, tá? Fala: cumpra ateniense e me defenda. Em primeiro lugar, das primeiras alevosias contra mim e dos primeiros acusadores, depois dos recentes das recentes e dos recentes, né? Então, há duas classes de acusadores, essa é a ideia que o Sócrates traz, né? Os antigos e os novos, né? Os novos vão ser os três acusadores, né, que vão fazer a denúncia do Sócrates diante do tribunal, e os antigos é o que ele vai tentar mostrar, que são os estereótipos que são atribuídos aos filósofos, que vão jogar contra o Sócrates também. Não é só esse estereótipo, não é só do Sócrates, mas é a imagem que o filósofo tem diante da comunidade, né? Mesmo hoje em dia nós ainda temos esses estereótipos, né? Que filósofo é tudo ateu, que filósofo enfim, é comunista, ou coisas do gênero, né? Se vocês pegarem, a maior parte dos filósofos não são ateus, a maior parte dos filósofos não são comunistas, né? Ainda que haja filósofos ateus e ainda que haja filósofos comunistas, né? O Marx era um filósofo, né? Mas o Marx é um filósofo, né? E na época dele tinha vários outros filósofos, quase nenhum dos outros filósofos contemporâneos dele eram ateus, né? E nenhum dos outros filósofos eram comunistas, né? Então veja, e é essa a ideia que ele vai colocar. Então ele vai colocar para nós: tem duas classes de acusadores, né? Os mais antigos, né? E é isso que ele vai começar a mostrar, né? Que tem o estereótipo que atribui a qualquer filósofo, e atribuem também ao Sócrates, né? Esses estereótipos também são aplicados ao Sócrates, né? Assim, então ele vai falar assim: e esses mais antigos, inclusive, ele fala assim: tenho mais medo do que as da roda de Anito. Anito, Licão e Meleto foram os acusadores recentes. Os três se juntaram para fazer acusações contra o Sócrates, tá? Então, mas ele fala assim: essas acusações mais antigas eu temo mais do que essas novas, né? Ele fala assim: mais temíveis, porém, senhores, são aqueles que, encarregando da educação da maioria de vós desde meninos, fizeram-nos crer, com acusações inteiramente falsas, que existe certo Sócrates, homem instruído, que estuda os fenômenos celestes, que investigou tudo o que há debaixo da terra e que faz prevalecer a razão mais fraca. Tá? Então, o estereótipo do filósofo é aquele cara que investiga as coisas do céu, que está debaixo da terra, né, e que faz prevalecer os argumentos mais fracos, né, que é um retórico, né, essa é a imagem que tem dos filósofos, né. E ele fala assim:
por terem espalhado esse boato, ateniense, são esses os meus acusadores temíveis, né? Porque os seus ouvintes acham que os investigadores daquelas matérias não creem tão pouco nos deuses, né? Então, quem estuda esses fenômenos, né, não creem também nos deuses. Na verdade, o que ele está colocando, inclusive, é a diferença deles para os pré-socráticos, né, que nós vimos algumas aulas atrás, que estudavam as coisas que estavam debaixo do céu, da terra, tudo, mas não eram ateus, né? Mas faziam esse tipo de investigação, né? Agora, o Sócrates nunca fez esse tipo de investigação. Para o Sócrates, isso não era possível de ser conhecido, o mundo. O que o conhecimento permite conhecer é os próprios homens, né? Por isso que ele, inclusive, inaugura o período que é conhecido como antropológico, né? Então, o que ele está colocando para nós, ele vai tentar mostrar para nós, né? Para nós não, mas para a Assembleia, onde ele está se defendendo, né? Que essas são acusações que são dadas normalmente, que foram atribuídas a ele, e ele, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Isso que ele vai tentar mostrar. Eu não fiz isso, eu não sei de nada disso, né? Tipo assim, depois desses acusadores, né, são numerosos e vêm acusando há muito tempo, mais ainda, falavam convosco na idade em que mais crédulos podeis ser, quando alguns de vós erais crianças ou rapazes, e a acusação era feita a inteira revelia, sem defensor algum. Então, o que ele está falando? Estão falando de mim há muito tempo, né? O Sócrates estava com 70 anos, né? Naquele período era raro as pessoas que chegavam até essa idade, né? As pessoas morriam com muito mais jovem, né? Mas há muito tempo que estão falando do Sócrates, né? Ele é comentado na vida ateniense, né? Principalmente por ter uma vida estranha, né? Nós vamos ver daqui a pouco, né? É uma vida estranha, né? Um cara que é pobre, não trabalha, não quer o poder político, não quer a fama, não quer o sucesso, né? Um cara que passa a vida interrogando os homens, né? Que coisa mais estranha, né? Principalmente numa época, né, em que o sonho de todo mundo era uma democracia, todo mundo queria ter vida política, participar da vida política, né? E o Sócrates nunca participou da vida política também, né? Então ele não pretendia ter uma posição política, tá? Não era um sofista, né? Um professor que recebia remuneração pelos seus ensinamentos, ele era pobre, tá? O que esse cara está fazendo aqui, né? Então ele tinha havia um certo estranhamento do tipo de procedimento do Sócrates, né? E é isso que ele está colocando, né? De tudo que tem menos sentido é não se poderem dizer nem saber os seus nomes, tá? Quer dizer, a gente não sabe, são boatos, um fica falando para o outro, não tem um cara que originou tudo isso, né? Ele fala, salvo quando se trata, porventura, de um autor de comédias. Aí ele está se referindo a Aristófanes, né? Que é um comediante que escreve uma peça chamada As Nuvens, onde tem um personagem, Sócrates, que é um charlatão, enganador, né? Enfim, né? Um estelionatário, né? Essa comédia que o Aristófanes fez, colocou Sócrates como personagem, querendo gozar, inclusive, do tipo de procedimento que os filósofos fazem, né? Então, o Aristófanes ele fazia crítica dos costumes, era um comediante, fazia uma coisa com humor, com sarcasmo, né? Era essa a ideia. E uma das peças que essas nuvens, né? Tem as nuvens, exatamente o Sócrates que vive nas nuvens, né? Pairando no ar, né? longe do mundo, né? É muito engraçado, inclusive, a peça, né? Então ele fala assim, salvo esse caso, né, que a gente sabe que é um acusador meu, né? A gente não sabe quem que está lançando esses boatos sobre o Sócrates, que o Sócrates fica investigando as coisas que estão debaixo do céu, né? Debaixo da terra, né? Que o Sócrates fica ensinando as pessoas vamos dizer assim, a deturpar os argumentos dos outros, né? O Sócrates fala assim, não dá para saber quem que fala isso. As pessoas falam isso, esses boatos correm,
né? Tipo telefone sem fio, você fala uma coisa aqui, quando chega no final das pessoas, chega uma coisa completamente diferente e você não sabe quando, como que se iniciou nem quem iniciou. Então, ele vai falar, né? Então, é daí que vem os estereótipos sobre ele, né? Ele fala, começou assim, né? Ele fala, esses antigos acusadores que eu quero primeiro me defender, né? Eu quero mostrar que eles estão errados, né? Não é isso que se trata, né? Então, aí ele vai começar com essas acusações, vai começar a se defender primeiro dessas acusações antigas, tá? Né? Depois ele vai atacar o argumento do Meleto, né? Mas antes ele acha necessário mostrar que esses estereótipos sobre os filósofos, e em particular sobre ele, está errado, né? Isso não tem nada a ver. As pessoas não entendem direito o que ele faz, tá? E ficam fazendo acusações em cima de estereótipos sobre a filosofia, né? E aí ele vai falar assim, bom, vamos me defender primeiro então dessas acusações antigas. Então ele fala assim, vamos recapitular, né? Desde o começo, qual foi a acusação, de onde procede a calúnia contra mim, tá? Né? A qual o Meleto vai dar crédito e vai seguir mais à frente, né? Ele vai falar assim, vejamos que é mesmo que afirmam os caluniadores em sua difamação. Como se faz com o texto das acusações, leiamos o das suas. Sócrates é réu de pesquisar indiscretamente o que há sobre a terra e nos céus, tá? De fazer que prevaleça a razão mais fraca, que seria o que os ensino de retórica, né? Mais fraca, e de ensinar aos outros o mesmo comportamento. Tá? É mais ou menos isso, né? Que ele vai falar. É isso que vocês vão ver, por exemplo, lendo as nuvens do Aristófanes. Né? Ele fala um Sócrates transportado pela cena, apregoando que caminhava pelo ar e proferindo muitas outras sandices sobre assuntos de que não entende nada. Né? Dizendo isso, não desejo menoscabar tais conhecimentos, né, dos pré-socráticos, não estou fazendo acusação contra eles, tá? Se é que os possui alguém, tá? Né? Quer dizer, eu não estou fazendo isso, mas eu desconfio desse tipo de conhecimento, tá? Não será desse crime que me há de processar Mileto, mas a verdade é que não tenho deles a tenência, a mais vaga noção, tá? E aí ele fala, invoca o testemunho das pessoas que convivem comigo. Se alguma vez me viram falando sobre essas coisas, sobre os astros, sobre o cosmos, sobre a origem do mundo, a origem das coisas, né? Não, vocês nunca me viram. Se vocês forem interrogar uns aos outros, vocês vão perceber que não é essa a minha praia, né? A minha interrogação é sobre o comportamento. Eu cobro virtude dos homens, eu cobro procedimentos éticos e políticos. É isso que eu estou querendo. Eu quero que tenham bons cidadãos, tá? Né? Essa é a minha incumbência. É isso e faço questão de fazer com que as pessoas deixem de buscar os valores materiais e tentem buscar os valores espirituais. É isso que o Sócrates fez a vida toda, tá? Né? Então ele fala assim: invoca a testemunha da maioria de vós, mesmo pedindo que vos informeis mutuamente e digam aqueles que alguma vez ouviram minhas conversas. Há muito deles entre vós. Perguntai para todas essas pessoas antigas, né, havia várias pessoas, né, que estavam lá participando, se algum dia me viram falar sobre essas coisas. Né? Eu nunca falei sobre isso, não é? Né? E isso era famoso no Sócrates. Né? E o Sócrates não entrava nessas questões. Né? Tem um diálogo, um outro diálogo platônico, né, que um jovem pergunta para o Sócrates, eles estão na beira de um riacho, né? E aí o jovem pergunta para o Sócrates, não foi aqui que Boras encontrou farmácia enfim, tiveram relações amorosas e tudo mais? E o Sócrates fala assim, eu não conheço nem a mim mesmo, você quer que eu saiba sobre os deuses? Quer dizer, para vocês perceberem como a preocupação do Sócrates é com o ser humano, quer dizer, a gente não entende nem a nós mesmos, a gente quer falar sobre os deuses, né, sobre as coisas. Para ele é uma certa arrogância, né? Por quê? Porque a gente nem entende a gente direito, como é que a gente quer saber as suas coisas sobre
sobre os deuses, né? E é essa a ideia que ele está querendo mostrar, né? Então, o que ele tá mostrando é que é falsa essas acusações, né? E basta você perguntar uns outros que vocês vão perceber que eu nunca fiz isso, né? E aí ele chama o testemunho de vários cidadãos que estavam no tribunal, interroga essas pessoas que são antigas, que me conhecem desde de muito tempo, né? Né? Não pergunte ao jovem, porque se eu sou o pervertor da juventude, como meus acusadores fizeram, não precisa perguntar ao jovem, pergunta aos adultos, tá? E veja se alguma vez eu fiz esse tipo de questionamento, tá? Então, é isso que ele está colocando. Aí ele vai explicar a ciência e a missão que para o Sócrates foi dado para os deuses a ele, tá? Né? E por que vem essa fama dele, né? Da onde que vem essa fama dele, né? Como é que isso começou, né? Porque, né, ele fala assim: um de vós poderia intervir. Afinal, Sócrates, qual é a sua ocupação, né? De onde procede as calúnias a teu respeito, né? Naturalmente, se não tivesse uma ocupação muito fora do comum, não haveria esse falatório, tá? A menos que praticasse alguma extravagância, tá? Diz-nos, pois, qual é ela, para que não façamos nós um juízo precipitado. Então, veja, né? Da onde que veio essa sua fama? Né? Se você fosse um carpinteiro, né, um comerciante, né, um fabricante de armas, um agricultor, tá? Ninguém estranharia. Mas você não faz nada disso, você é um cidadão diferente, né? Né? Por que da onde que vem então essa sua fama, né? Porque você é um cara diferenciado. Ele fala assim, terei razão quem assim falasse, né? Fala assim, tentarei explicar-vos a procedência dessa reputação caluniosa, né? E aí ele vai citar o caso de um amigo dele chamado Querofonte, né? Que foi até o templo de Delfos, né? E faz uma pergunta ao oráculo, né? A Pítia, né? Que era a sacerdotisa que falava pelo Deus, né? E pergunta lá para o oráculo: existe alguém mais. Quer dizer, ele pergunta quem é o mais sábio entre os homens, e o Deus responde: e é Sócrates. Sócrates é o mais sábio dos homens. Tá? Essa pergunta, né, essa resposta, né, que o Querofonte teve, ele divulgou essa resposta, e quando Sócrates ficou sabendo da resposta da Pítia, né, da sacerdotisa, né, ele falou: mas o que será que os deuses quiserem com isso? Né? Porque os oráculos, né, eles não falam diretamente, eles falam por metáforas. Né? Você tem que interpretar o que os deuses querem dizer, tá? Porque não é imediato o sentido que eles estão falando. Né? Eles falam metáforas, você tem que tentar interpretar para saber o que de fato Deus quer dizer. E para o Sócrates era mais estranho, porque o Sócrates tinha como máxima: só sei que nada sei. Né? Então, o que o Deus está querendo dizer que eu sou o mais sábio do homem se eu acho que eu não sei nada? Né? Então, por que Deus vai falar isso? Deus não é mentiroso, né? Então tem alguma coisa está por trás dessa mensagem de Deus. Tá? E aí que o Sócrates começa a investigar. Tá? Ele vai falar assim: quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: que quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Tá? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. Tá? Que quererá ele, então, significar declarando-me o mais sábio? Né? Então, qual é o sentido oculto que está por trás disso? Por que ele me usou para fazer isso? Né? Então, fala assim: naturalmente não está mentindo, porque não lhe porque isso lhe é impossível. Os deuses não mentem, né? A mentira é uma coisa humana, né? Os deuses não são mentirosos, os deuses não precisam mentir, né? Então ele falou: por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido, por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação que passo a expor. Tá? E aí
o que ele começa a fazer? Ele vai falar, vou investigar, né, o que o Deus quis dizer com isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar perto dos homens mais sábios e vou interrogá-lo para mostrar para o Deus, você acha que se enganou? Tem uma pessoa que é mais sábia do que eu, tá? E aí, quando ele começa a investigar, começa com os políticos, em primeiro lugar, né? Ele começa com os políticos, começa a investigar o político, tá? No intuito de perceber, para mostrar para o Deus, você acha que se equivocou, não é possível você ter me considerado mais sábio, porque eu estou aqui diante de uma pessoa mais sábia do que eu, né? Submeti a exame essa pessoa, tá? Aí ele fala assim, eis a tendência, a impressão que me ficou do exame e da conversa que tive com ele. Achei que ele passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era, tá? Meti-me então a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não era. A consequência foi me tornar-me odiado, tá? Dele e de muitos dos circunstantes. Então, quando o Sócrates começa a demonstrar a ignorância das pessoas, em vez das pessoas tomarem consciência da sua ignorância, começa a falar, tem um chato do Sócrates que quer destruir a gente, que chama a gente de ignorante. Não, ele mostra a ignorância dos homens, né? Então ele fala assim, ele vai interrogar uma pessoa que se passa por sábio, a pessoa acha que é sábio, o circunstante acha que ele é sábio, e o Sócrates descobre que ele não é sábio, que ele não sabe do que ele está falando, tá? Né? E quando ele começa a denunciar essa ignorância, ele vai acabar sendo odiado, né? As pessoas começam a se contrapor a ele, como se ele fosse o culpado da ignorância, né? Ele fala assim, ao retirar-me depois desse primeiro contato, ia concluindo de mim para comigo. Mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Tá? Parece que sou um nadinha mais sábio que ele exatamente em não supor que saiba o que não sei. Então, por isso que a máxima diz, eu sei que nada sei. Ele, pelo menos, sabe que não sabe. As outras pessoas nem sabem que não sabem. Né? E pressupõe saber o que não sabem. Né? Esse que é o problema. Então, ele fala assim, então, ele falou, é melhor ser como eu sou do que ser como ele, né? Que se ilude de saber, tá? Quando de fato não sabe. Eu não tenho ilusões sobre saber, eu percebo que eu não sei, tá? E não, e não fico arrotando sabedoria que eu não tenho, tá? Né? Aí, depois disso, ele vai falar assim, não parei, embora sentisse com mágoa e apreensões que me ia tornando odiado quer dizer, cada vez que ele mostrava a ignorância do outro, as pessoas o odiavam e começavam a falar, não, o Sócrates é um desgraçado, destrói os argumentos bons, né? Destrói as boas ideias, né? Não, ele mostra que não eram boas ideias, que não eram bons argumentos, e é isso que ele está fazendo, né? Ele falou assim, né? E ele falou, eu comecei a ir atrás dessas pessoas porque me pareceu que foi a ordem divina, o Deus estava querendo mostrar alguma coisa, e ele estava me usando para mostrar essa alguma coisa. Né? Então, depois dos políticos, ele vai interrogar os poetas. Né? Os poetas eram muito bem vistos na Grécia Antiga, né? eram muito admirados, né? eram os grandes intelectuais, né? E o Sócrates, quando vai interrogar os poetas, pegando os poemas mais interessantes, os poetas mais benquistos, ele, ele descobre também que os poetas não fazem as poesias por conhecimento, mas fazem por inspiração. Tá? E ainda que eles façam grandes poemas, quando eles vão falar sobre os poemas deles, eles só falam bobagem. Né? É isso que o Sócrates descobriu. Assim, então, o que eles falam é como os oráculos, né? Por uma inspiração, né? Sai aquelas palavras bonitas, rimadas e tudo mais, mas eles não sabem por que eles fazem isso, eles só fazem por inspiração, né? E como são pessoas inspiradas, fazem ótimos poemas, né? Mas não sabem do que estão falando, né? Ainda que eles façam grandes poemas, tá? Né? E por serem grandes poetas, eles acabam achando que eles são grandes homens, que
e que eles podem falar sobre qualquer outra coisa porque são grandes poetas, né? E aí também, novamente, ele fala assim, putz, esses caras também estão errados, não é porque você é um grande poeta que você sabe sobre as outras coisas da vida, sobre o que é certo, sobre o que é virtude, sobre o que é o melhor, a melhor política para a nossa cidade e tudo mais, né? Você está equivocado, né? Você é um grande poeta, mas isso não quer dizer que a sua opinião seja grande coisa em outros ramos que não seja poesia, né? E é isso que o Sócrates começa a descobrir. Então, a pessoa acha que é boa em tal coisa, que ela é boa em tudo mais. Tá? E aí também, né, a arrogância, novamente, que o Sócrates está denunciando, essa arrogância, essa soberba dessas pessoas que acham que sabem tudo, tá? Porque são boas em determinado ramo. E aí ele conclui, né? Esses também dizem muitas belezas, sem nada saber do que dizem. Né? O mesmo apurei se dá com os poetas. Ao mesmo tempo, notei que, por causa da poesia, ele supõe ser mais sábio dos homens, em outros campos em que não o são. Saí, pois, acreditando superá-los na mesma particularidade que a dos políticos. Eu não sei fazer poesia, tá? Mas eu não pressuponho saber o que eu não sei, enquanto que os poetas, por serem grandes poetas, acho que sabem sobre tudo, sobre a vida, né? E que podem dar conselhos aos povos, né? Porque eles são mais sábios do que a maior parte das pessoas. Não, eles não são mais sábios, eles são inspirados, né? São bons poetas, tá? São melhores como poetas, mas não são melhores como homens, né? Como conselheiros, como intelectuais, como pensadores, tá? É isso que ele está querendo falar. E aí, por fim, ele vai falar, eu fui ver com os artífices, né? Os artífices são os artesãos, né? O que era o artista, né? Da antiguidade, né? Ele vai falar assim, entrando em contato com eles, eu percebi que eles sabiam um montão de coisas que eu não sabia fazer, né? Como escultura, quadros, né? Enfim, né? Construção de casas e pontes, de estradas, né? Ele sabe um montão de coisas que eu não sei, mas ele comete o mesmo pecado, tanto dos poetas quanto dos políticos, que por serem bons em determinado campo, eles acham que são bons em tudo. Tá? E aí também eles estão equivocados, né? Porque eles não percebem que eles só são bons naquela arte que eles estão, que eles se dedicam. Tá? Então, a, a, o que o Sócrates está colocando para nós, né? E concluindo, ele fala assim: de sorte que perguntei a mim mesmo, em nome do oráculo, se preferia ser como sou, nem sem a sabedoria deles, nem a sua ignorância, ou possuir como eles uma e outra. E respondi a mim mesmo e ao oráculo que me convinha mais ser como sou. Tá? Então, não tenho a capacidade dos artífices, mas também não tenho a ignorância deles. Né? Não tem a presunção de sabedoria que eles acham que têm. Né? Então, ele fala assim, e aí ele conclui, é dessa investigação é que procede a ateniense de um lado tantas inimizades. Por que eu sou odiado? Porque eu denuncio a ignorância dos homens, né? E as pessoas, em vez de perceberem que são ignorantes, não, fico falando mal de mim, né? Como se eu quisesse o ruim delas e não o bem, tá? Ele fala, de um lado, tantas inimizades, tão acirradas e maléficas, que deram nascimento a tantas calúnias, e de outro essa reputação de sábio. Tá? É que toda vez os circunstantes supõem que eu seja um sábio na matéria e que confundo a ontem. Tá? Não é que eu sou mais sábio, eu denuncio a ignorância deles. Tá? Não quer dizer que eu saiba alguma coisa, mas eu percebo que eles não sabem. Tá? E é isso que eu faço. Isso é uma missão para ele, é uma missão que Deus deu para ele. Né? Então, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu acho que Deus me pôs na Terra exatamente para fazer isso. Né? O primeiro passo para a sabedoria, para o Sócrates, vai ser descobrir a sua ignorância. Enquanto você não descobre a sua ignorância, você não está aberto para ser um sábio ou para aprender novas coisas. É quando você descobre que você não sabe que você busca o saber. Se você pressupõe que você sabe alguma coisa, você não vai buscar a sabedoria. Então, é isso que para ele o Deus o incumbiu e é isso que ele passou a vida fazendo, tá? Né? Então, da onde que vem a fama dele? Por que ele é tão odiado? Porque ele fica denunciando
essas pessoas, os políticos, os artistas, os artífices, mostrando que essas pessoas se passam por sábias e não são. Né? E é isso que ele está, esse que é o trabalho dele. Né? E aí ele chega à conclusão do que o Deus quis dizer quando colocou ele como mais sábio. Ele vai falar assim, ele vai falar assim, o provável, senhores, é que na realidade o sábio seja Deus e queira dizer no seu oráculo que pouco valor ou nenhum tem a sabedoria humana. Tá? Evidentemente se terá servido desse nome de Sócrates para me dar como exemplo, como se dissesse: o mais sábio dentre vós, homens, é quem, como Sócrates, tá, compreendeu que a sua sabedoria é verdadeiramente desprovida do mínimo valor. Né? O cara que tem consciência dos limites da sabedoria, do conhecimento, e não o cara que pressupõe saber tudo. Tá? Né? O Sócrates sabe que ele não sabe, que tem que investigar, que tem que pesquisar. Tá? Então ele fala, e aí ele fala, por isso que não parei essa investigação até hoje, vagueando e interrogando de acordo com Deus a quem seja cidadão, seja forasteiro, eu tiver na conta de sábio. Tá? E é isso que ele vai passar a vida fazendo. Né? Então, e aí ele vai falar, e o que acontece é que os moços, né, por isso que inclusive ele vai ser acusado de pervertor da juventude, ele vai falar assim, os moços que espontaneamente me acompanham são os que dispõem de mais tempo, os das famílias mais ricas, né? Sentem prazer em ouvir os exames dos homens. Eles próprios imitam-me muitas vezes. Nessas ocasiões, mete-se a interrogar os outros. Suponho que descobre uma multidão de pessoas que supõem saber alguma coisa, mas pouco sabem que sabe nada. Então, daí vem a fama dele ser o pervertor da juventude. Não, ele não tá. Os jovens gostam do tipo de procedimento do Sócrates, do interrogatório socrático, e começa a imitar o Sócrates, né? Então aparece alguém falando assim, não, eu vou falar da liberdade. Ah, você vai falar da liberdade? O que é liberdade? Né? E aí começa o interrogatório, né? Imitando, de certa maneira, o procedimento socrático, né? Em consequência, o que eles examinam, esses jovens, né, que estão imitando Sócrates, se exasperam contra mim, e não contra si mesmos. Né? E propalam que existe um tal Sócrates, um grande miserável, tá? Que corrompe a mocidade. Tá? Quando se lhe pergunta por quais atos ou ensinamentos, não tem o que responder. Tá? Não sabem, não sabem, mas para não mostrar seu embaraço, aduzem aquelas acusações contra todo filósofo sempre à mão. Os fenômenos celestes, o que há sobre a Terra, a descrença dos deuses, o prevalecimento da razão mais fraca. Então, veja, o que o Sócrates ensina? Nada. Qual é o ensinamento do Sócrates? Nenhum. Ele mostra um modelo de interrogatório. Mas qual é a doutrina que o Sócrates ensinou? Nenhuma. Então, quando vai perguntar o que o Sócrates ensinou? O Sócrates ensinou a gente a fazer pergunta. É isso. Né? E ele fala assim, mas o que eles, como eles não sabem, né, como que eu estou pervertendo, né? E na verdade eu não estou pervertendo, os jovens estão imitando, e eu não obrigo ninguém a me imitar, se eles querem me imitar, o problema é deles, né? Não posso ser responsabilizado pelo que os outros estão fazendo, tá? E aí sacam as velhas, os estereótipos sobre os filósofos, aqueles que examinam os fenômenos celestes, o que há sobre a Terra, né? A descrença dos deuses, né? Veja que na antiguidade, inclusive, até o iluminismo, não existe propriamente ateus. A palavra ateu é mais usada como ofensa, né? O ateísmo só começa a existir a partir do século XVIII, depois do matemático Laplace francês. Né? Ele que vai falar assim, agora podemos descartar a hipótese divina, depois da mecânica newtoniana, né? Que aí não conseguiu uma explicação sobre o universo. Mas até lá, toda vez que aparece a palavra ateu, é mais para ofender a pessoa do que para descrever uma realidade de fato. Tá? Não há pensamento ateu até lá. Né? E o Sócrates, com certeza, nós vamos ver daqui a pouco, ele não é um ateu de jeito nenhum. Né? Mas é isso que normalmente se falam dos filósofos, acusam os filósofos. Né? A maior parte deles não são ateus, né? Ainda que tenha havido alguns filósofos ateus, mas isso muito mais perto aqui do nosso, na época contemporânea, só
a partir do iluminismo, começa a surgir alguns os primeiros ateus, tá? Mas até lá os filósofos viram e mexem acusados de ateísmo, ainda que eles nunca tenham sido ateus, tá? No sentido que nós entendemos, né? Quase todos os filósofos têm sua religiosidade, né? A religiosidade não é o assunto propriamente do discurso filosófico desses filósofos, mas eles não deixam de ter a sua religiosidade, só não estão falando de religião, porque vai haver uma separação. Uma coisa é teologia, outra coisa é filosofia, né? E eles são filósofos, não são teólogos, né? Então eles não vão falar sobre coisas que não é da alçada deles, vão falar sobre os problemas filosóficos, né, que vão surgir. Então, ele vai falar, então veja, é daí que vem a minha fama, tá? É daí que vem a minha má fama, na verdade, né? Essas acusações falsas, né? Um estereótipo que tem sobre o filósofo, porque não entende o que eu faço, tá? Me atribui uma série de perversões que eu não fiz, tá? Eu não doutrino a juventude gosta do meu procedimento e imita a minha forma de procedimento. Tá? Então, o Sócrates não ensinou uma doutrina, ele pode ter ensinado um procedimento. Tá? Um procedimento de quê? De interrogação. Tá? O que foi conhecido como a maiêutica, uma arte de parturiar ideias, de interrogar as pessoas, tá? E é isso que ele que o Sócrates está se justificando. Então, aqui que ele acaba, inclusive, essa parte da defesa contra as acusações antigas, né? Que ele mostra de onde que veio a fama dele, né? Por que ele é odiado, né? Por quê? Porque as pessoas, em vez de ficarem preocupadas com a sua ignorância, ficam achando que eu que estou querendo destruir esses bons, entre aspas, pensamentos. Né? Na verdade, são pensamentos frágeis, é por isso que ele está. E é isso que para ele é uma incumbência que Deus é para ele, né? Para ele fazer esse tipo de denúncia, né? Para fazer com que as pessoas percebam que não sabem do que estão falando. Tá? Mas não é para destruir a pessoa, é para que ela busque a sabedoria. Né? Esse que é o ideal socrático. O ideal socrático não é destrutivo, é construtivo. Porque você só vai buscar a sabedoria quando você descobre a ignorância. Tá? O primeiro princípio do saber é descobrir que você não sabe. Tá? Aí você busca o saber. Se você pressupõe que você sabe, você nunca vai buscar a sabedoria. E aí que ele vai passar a responder à denúncia, né, da qual ele foi acusado, né, pelo Meleto, pelo Licão e pelo Anito. Né? E aí ele vai começar a interrogar exatamente o Meleto, né, para mostrar o que ele vai querer mostrar agora, né, é que o Meleto, na verdade, não está preocupado em salvar o jovem, né, porque ele acusa o Sócrates de ser pervertor da juventude, de impiedade, de ateísmo. Né? O que ele vai começar a mostrar para nós, né, e é essa a principal parte do argumento dele, é que o Meleto, na verdade, não está preocupado em salvar os jovens, ele está mais preocupado em destruir o Sócrates, né, para adquirir fama. Né? Uma forma de você adquirir fama é pegar uma pessoa famosa, né, e tentar mostrar que ela é ruim. Né? Aí você é melhor, né, se a pessoa é famosa, né, e você consegue mostrar que a pessoa é ruim, você se torna melhor do que essa pessoa. Tá? E ele está tentando destruir o Sócrates para se colocar como um grande. O Sócrates, que tinha como função, e era público e notório, que ele tinha essa função de interrogar as pessoas, de buscar o procedimento ético, de buscar ser virtuoso, de buscar a honestidade, as virtudes e tudo mais, ele vai tentar se mostrar como ele, como um buscador, ou a pessoa interessada em tornar os cidadãos melhores, né, e não Sócrates. Né? E aí o Sócrates vai começar a denunciar. O Sócrates vai usar, inclusive, da ironia, né? É uma técnica socrática, né? Através da ironia que ele mostra a ignorância das pessoas, né? Ele não fala só que a pessoa não sabe nada, ele mostra como a pessoa não sabe nada. E ele vai, através desse interrogatório, essa maiêutica, né? Essa interrogação,
vai mostrando que o cara não sabe nada. Aí ele começa assim, né? Ele fala assim, bom, esse homem, esse Meleto se diz um cara preocupado, né, em salvar os homens, salvar os jovens, né, está preocupado com o bem de todos. Aí ele começa a falar, né, aí ele vai tentar mostrar que o Meleto nem sabe do que ele está falando. Ele vai falar assim, diz-me cá, Meleto, das muita importância que os jovens sejam quanto melhores, né? Aí o Meleto responde, dou sim. Tá? Faz então o favor de dizer a esses senhores quem é que os torna melhores. Tá? Evidentemente o sabes, pois que te importa. Né? Descoberto corruptor, segundo afirmas, tu me conduzes à presença desses senhores e me acusas, portanto faz o favor de dizer quem os torna melhores. Tá? Conta-lhe quem é. Tá? Então é aí que o Sócrates começa. Né? O cara, pô, se o cara fala que eu sou pervertor, se ele sabe quem que prejudica os homens, ele deve saber quem que beneficia os homens, quem que faz bem aos homens. Tá? E aí que o Sócrates começa a pegar o cara, né? Começa a mostrar que ele não sabe de nada, né? Ele fala assim, quem que melhora os homens, né? Aí o Meleto fica com dificuldade de responder, ele fala assim, está vendo, Meleto, que te calas e não sabes o que dizer? Tá? Com efeito, não achas que isso é feio e prova que não faz o mínimo caso, como eu disse? Tá? Você não sabe quem melhora os homens, você não sabe quem prejudica os homens, você tá me usando, né, para conseguir fama. Né? Ele fala assim, vamos, bom rapaz, fala, quem é que os torna melhores? Aí o Meleto, sem resposta, fala assim, são as leis. Né? Fala assim, não é aí o Sócrates, não é isso que estou perguntando, excelente rapaz. Pergunto que homem é o qual, para começar, sabe exatamente isso, as leis. Tá? Então, não estou perguntando o que, mas quem melhora os homens. Tá? As pessoas presentes, Sócrates, os juízes. Tá? Aí ele fala, ele dá um exemplo, os juízes, né? Ele fala assim, que dizem, Meleto, os presentes são capazes de educar os moços e os tornam melhores? Sem dúvida. Todos ou uns sim e outros não? Né? A pergunta do Sócrates. Né? Então, veja, ele está querendo mostrar que a resposta do Meleto é tola. Né? Ele fala assim, todos melhoram os homens. Né? Boa notícia nos dá por era, né? Olha a ironia dele, né? Sobejam os benfeitores, está cheio de benfeitores, né? Que mais? E esses da assistência os tornam melhores ou não? Eles também, responde o Meleta, né? Que dizes dos conselheiros, né? Pergunta novamente o Sócrates. Também os conselheiros os tornam melhores, né? Mas então, Meleto, acaso os homens da Assembleia, os eclesiastas, corrompem as mocidades? Ou eles todos também o tornam melhor? Também eles, responde o Meleto, né? Logo não é assim? Todos os atenienses o tornam gente de bem, menos eu. Eu sou o único a corrompê-la. É isso que dizes? Né? Exatamente isso é o que digo. Né? Então, o único pervertor da sociedade ateniense é o Sócrates. Todas as outras pessoas tornam os homens melhores. Tá? Aí ele fala assim, que imensa desdita apontas em mim. Responde também a essa pergunta, no seu entender. E aí ele está usando a analogia, que é outra metodologia socrática. Né? No teu entender, com os cavalos sucede o mesmo? Toda a gente os melhora e um só os vicia? Ou se dá inteiramente o contrário? Né? Quem o sabe melhorar é um só, ou muito poucos, os adestradores. A maioria, quando trata, os cavalos e os monta, vicia-os. Né? Então, ele já começa mostrando, você está equivocado. Se todo mundo melhora os homens, um só não vai pervertê-los. Né? Porque você tem tantos exemplos bons que um só não vai pervertê-los. Na verdade, ele não sabe do que ele está falando. Né? Ele não sabe quem melhora, não sabe quem piora. Tá? Né? E ele está usando só o Sócrates para tentar adquirir fama. Né? Vou destruir um homem famoso, tá? Para pegar a reputação dele. Tá? É isso que ele tá mostrando. Né? Então, e aí ele usa essa analogia. Né? É um só que torna. São vários que tornam os cavalos bons ou um só? Né? A mesma coisa acontece com isso. Não é todo mundo que é educador. Né? Os educadores tornam os homens melhores, mas a maior parte das pessoas não são educadoras. Tá? Né? Então,
e as tentações vêm de todos os lados, tá? Né? Então, se você não sabe quem melhora, você também não sabe quem piora. Tá? Então, você tá falando bobagem, você está querendo dar uma de preocupado com os jovens, e, na verdade, você não está preocupado com os jovens, porque se estivesse preocupado com os jovens, você saberia quem que melhora, de fato, os jovens, e você não sabe isso. Né? É isso que ele está mostrando. Né? E aí, depois, ele vai, inclusive, colocar assim, ele vai mostrar assim, que quem faz algo errado, se ele está fazendo algo errado, Sócrates, né, ele não faz de caso pensado, né, porque senão ele seria em prejuízo de si próprio. Então ele deve fazer isso sem querer. Se ele está, de fato, vamos supor que eu estou prejudicando os jovens, né, eu não estou fazendo isso de caso pensado, estou fazendo isso sem querer. Se eu faço isso sem querer, as leis não mandam me trazer para o tribunal, as leis mandam você me chamar de lado, mostrar que eu estou equivocado e me mostrar o que eu tenho que fazer para ser um homem certo. Tá? A lei, você só chama alguém para o tribunal para um caso de criminalidade. Mas se você faz o mal sem saber que você está praticando o mal, não é o tribunal que vai te consertar, você precisa de um processo pedagógico. E o seu dever enquanto cidadão, e um cidadão de bem, é me chamar de lado e falar, ó, Sócrates, você está equivocado. E isso, ele fala assim, isso você não fez, Meleto, você não me chamou de lado para dizer que eu estava fazendo coisa errada, tá? Né? Você me chamou para o tribunal, como se eu já fosse um criminoso, tá? Né? E está achando que eu sou uma besta, né? Que eu faço o mal de forma pensada, quando isso, qualquer um sabe que isso recai sobre a própria pessoa. Toda vez que você pratica o mal, esse mal, mais cedo ou mais tarde, recai sobre você mesmo. Essa, inclusive, é uma máxima que o Sócrates defende nos seus ensinamentos. Né? Por isso, inclusive, a gente deve evitar de fazer maldade, porque mais cedo ou mais tarde essa maldade vai retornar a você. Né? Então, aí ele mostra que o Meleto não sabe quem que melhora os homens, tá? E não sabe quem piora os homens. Então ele não pode fazer essa acusação do Sócrates, né? E aí ele vai tentar mostrar outra parte da acusação, que é a acusação de que ele é um ateu, né? Que ele é um ateu, né? E aí ele vai mostrar que, na verdade, o Meleto não sabe do que está falando, não sabe nem que. Porque primeiro ele acusa o Sócrates de ensinar crença em novos deuses, tá? Em deuses que não são da cidade, tá? E depois acusa o Sócrates também de ser ateu, né? Ou ele é ateu, ou ele crê em deuses, né? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é uma contradição, né? Então, e ele está fazendo de certa maneira, acusando Sócrates de ensinar a crença no daimon. Né? O daimon não existe um semelhante na nossa cultura, né? E esse daimon foi traduzido como demônio, né? No texto, inclusive, vai aparecer como demônio, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Mas não é demônio, né? Pela nossa tradição cristã, né? A gente acabou traduzindo o daimon, né? Como sendo demônio. Mas o daimon é uma figura, não era da sociedade ateniense, né? Não se sabe de onde que o Sócrates aprendeu essa coisa, essa religiosidade, de que cidade, porque o Sócrates viajou bastante, né? Mas o daimon eram os filhos bastardos de deuses, né? Eram espíritos que apareciam, né? No caso do Sócrates, o Sócrates era famoso porque ele estava andando, de repente ele parava, né? E ficava escutando esse daimon, não falava com ninguém, ficava numa espécie de um transe, né? Sem falar com ninguém, e ele escutava esse daimon. Né? Inclusive, os espíritas, né? Acho que Platão tinha alguma inspiração espírita, não sei o quê, esse daimon seria uma espécie de espírito, né? Que aparecia, que baixava no Sócrates, né? E o Sócrates ficava escutando esse espírito, né? Mas isso tudo é um certo aculturamento, né?
para tentar fazer uma tradução. Mas, na verdade, esse daimon era o que era, na tradição grega, eram os filhos bastardos dos deuses. Os deuses gregos tinham relações com os humanos, né, extraconjugais, né, e os filhos que nasciam eram semideuses, né, ou esses daimons, né, viravam esses daimons. Né. E o Sócrates era famoso por escutar esse daimon, né, e isso não fazia parte da religiosidade ateniense, né, mas ele cultivava isso. Né, então, ele poderia ser acusado de ensinar crenças em novos deuses. Né, isso poderia talvez fazer mais sentido, mas ateu de forma nenhuma. Né, e ele vai mostrar que o cara, porque no final ele fala assim, não, você é ateu, não tem nada a ver, né? Aí ele fala assim, mas você está chamando todo mundo de tolo, né? Porque como é que eu posso acreditar em filho de deuses e não acreditar em deuses? Se eu acredito em filho de deuses, forçoso é que eu acredito em deuses, né? Como é que pode ter filhos de deuses sem deuses? Né? Tem que ter os deuses, né? Então, ele fala assim, logo se acredita em demônios e esses são ou uma sorte de deuses, e eu teria razão afirmando que está propondo uma adivinha por brincadeira, dizendo que eu creio em deuses em vez de crer em deuses, pois que acredito em demônios, né? Ou são filhos de deuses ou uma sorte de bastardos nascidos de ninfas ou de outras mulheres, a quem os atribui a tradição, e que homem pode acreditar em filhos de deuses e não em deuses? Essa pergunta que o Sócrates fala. Né? Então, ele fala assim, veja, você não sabe nem do que você está me acusando. Tá? Você não primeiro você está fazendo pirraça da minha crença. Né? Na verdade, você está se portando como um ateu, né? De não acreditar nos deuses. Eu não, eu acredito nos deuses. Tá? Eu escuto os deuses. Tá? Né? Então, assim, você não está fazendo uma acusação honesta, né? E você está caindo em contradição. Né? Você não pode me acusar de duas coisas, de ensinar crença em novos deuses e que eu sou ateu. Né? Você pode falar que eu estou ensinando crença em novos deuses, tá? Mas não é. Mas na verdade essas divindades existiam na Grécia. Podia não ser uma religiosidade de Atenas, né? Cada cidade grega normalmente tinha um deus, né? E cada família tinha a sua própria religiosidade. A religiosidade era realizada pelo pai de família, né? Ele era o responsável pela formação religiosa, né? A mulher, inclusive, tinha que seguir a religião primeiro do pai e depois do marido, né? Era essa a tradição grega, né? E quem fazia os cultos religiosos era o pai de família que fazia os cultos religiosos, né? E se cultivava o deus da cidade, né? Em Atenas era Palas Atenas, né? Enfim, cada cidade tinha a sua divindade, né? Que você era obrigado a cultivar, né? O Sócrates cultivava a deusa da cidade, mas na sua vida familiar ele cultivava outras coisas, tá? E isso podia acontecer, né? Então, o que ele está querendo mostrar é que o Meleto não sabe do que está falando, nem quando fala de que está preocupado em melhorar os jovens, tá? Ele não sabe quem melhora os jovens, e não está preocupado com a religiosidade da cidade. Ele nem sabe direito qual é a religiosidade do Sócrates. Né? Ele nem entendeu direito, né, os problemas religiosos do Sócrates. Tá? Então, ele tá usando o Sócrates para conseguir ganhar fama. É isso que o Sócrates mostra. Né? Você está querendo me destruir, tá? Para ficar famoso. Né? Vou ver se eu consigo enganar todo mundo, né? E ludibrio, inclusive o Sócrates, acaba com esse desgraçado que está perturbando a vida da cidade, tá? E me livro desse, desse pervertor dos jovens. Né? É isso que ele tá tentando fazer. Aí o Sócrates vai justificar o procedimento dele. Né? Ele fala assim, ele vai colocar assim, vai justificar para a Assembleia. Né? Talvez pergunte,
Não te perdas, ó Sócrates, de te haveres dedicado a uma ocupação que te põe agora em risco de morrer? Né? Você não está você não tá pensando nisso, quer dizer, você se dedicou a sua vida toda à filosofia, ao filosofar, e agora isso está te colocando um risco de vida, né? Você não está arrependido de ter feito isso? Ele fala assim, eu lhe daria essa resposta justa. Estás enganado, homem, se pensas que um varão de algum préstimo, né, deves pesar as possibilidades de vida e morte, em vez de considerar apenas esse aspecto de seus atos, se o que faz é justo ou injusto, de homem de bril ou de covarde. Então é isso que você tem que levar em consideração. Se você vai morrer, vai acabar se prejudicando, não importa. Se você sabe que isso é o justo, isso é o certo, você deve buscar o que é justo e o que é certo, tá? Independentemente, você vai depois ser prejudicado ou ser penalizado, né? Como é o caso do Sócrates, está sendo acusado, estão pedindo a pena